E o Pensando Alto, aqui na TV Pernambuco, está de volta, hoje falando sobre política. A ideia é fazer um balanço sobre 2015 e pensar nas perspectivas para 2016. No primeiro bloco, já fizemos esse balanço sobre 2015 e agora pensar sobre 2016. Para isso, a gente convidou aqui o deputado federal pelo PSB, Tadeu Alencar, e o deputado estadual pelo PSOL, Edilson Silva. Nesse primeiro bloco, falamos sobre 2015. Acho que o balanço foi positivo um pouquinho, né? Digamos assim. 2016. Há motivos para ser otimista pensando em 2016 ou não? Eu queria só resgatar um pouco do primeiro bloco, claro, para falar aqui de Pernambuco. Eu acho que eu fui secretário de Eduardo Campos durante os 2 governos dele, fui primeiro procurador-geral do Estado, depois secretário da Casa Civil. Acompanhei uma mudança fantástica da matriz econômica de Pernambuco, de uma retomada da industrialização, de um programa como o Pacto pela Vida, que com toda dificuldade é uma concertação de vários agentes do sistema de segurança e do sistema de justiça, que deu resultado, o aumento de escolas técnicas, uma rede de saúde com UPAs e grandes hospitais que estão aí dando um outro padrão de saúde à população. Claro que quem viveu um momento em que Pernambuco cresceu a 10%, quando o Brasil crescia a 7% em 2010, e que teve um desenvolvimento extraordinário pela receita própria, pelos operações de crédito, porque existia espaço fiscal para isso, que permitiram esse dinamismo na economia. Quando você vivencia essa regressão econômica, é óbvio que isso tem um reflexo, que já foi dito aqui, em todos os estados. Mas ainda assim, Pernambuco fez, em 2015, 1 bilhão de investimentos. Se você comparar com os outros estados, ele está ali na proa dos estados que mais investiram, com dificuldade, sem dúvida, com dificuldade, se aplicou uma série de reposicionamentos. Mas 2016, eu acho que a gente, do ponto de vista da economia, não deve ter muito otimismo, porque essa curva de queda da economia, ela ainda não chegou no seu final. Eu acho que ainda nós vamos ter uma parte do ano de 2016 ainda sob o signo dessa crise econômica profunda. Por isso, isso reclama de todos nós que o parlamento possa, de fato, colocar... Primeiro, resolver a crise política. Enquanto não resolvermos a crise política, a crise econômica permanece sem resolução. E todas as outras crises daí decorrentes. Eu acho que a crise política precisa ser rapidamente resolvida, o Brasil precisa virar essa página, passar a trabalhar com uma agenda que possa ajudar o ambiente do empreendedorismo, que possa gerar emprego, que possa simplificar o sistema tributário, que possa ter uma solução na crise da Previdência. Nós não podemos continuar sem enfrentar essa agenda. Resolver a crise política, enfrentar uma pauta que ajude o ambiente do empreendedorismo, a indústria brasileira, e enfrentar uma pauta de ajuste que é necessária para o momento de dificuldade, para ver se lá no final de 2016 a gente tem um alento e que possamos voltar a crescer, é o que o Brasil precisa. Deputado Edilson Silva, o pernambucano tem motivos para estar otimista em 2016 ou não? Eu acho que não, acho que ele tem motivo para estar bastante preocupado. Eu queria voltar a um tema do bloco anterior, que diz respeito à questão de como nós terminamos o ano de 2015. Eu acho que em alguns aspectos nós terminamos de forma positiva, a questão do funcionamento das instituições, a gente terminar o ano com tanta gente graúda presa, né, políticos de ponta, empresários, banqueiros. Eu acho que isso mostra um amadurecimento da democracia, isso é um aspecto positivo. Mas teve aspectos negativos, né? O aspecto, por exemplo, do parlamento e da pauta conservadora que ganhou volume na política brasileira é um aspecto negativo. A questão dos impactos da crise econômica na vida da população também é um aspecto negativo, e acho que o ajuste que a presidente Dilma tentou fazer para tentar contornar a crise sobre os ombros da maioria da população também é um aspecto bastante preocupante. Eu não vejo, diante do andar da carruagem, motivos para que a gente, do ponto de vista econômico, seja otimista. Eu acho que os remédios que estão sendo apresentados para o ano de 2016 são remédios amargos e que colocam sobre os ombros das maiorias trabalhadoras o peso maior para poder contornar a crise, né? Eu espero que a população esteja preparada para se manter e ampliar a sua mobilização para dizer, nós não vamos pagar a crise. Porque até do ponto de vista do próprio capitalismo, nós não podemos ter uma política que combata, né, o emprego, que seja de arroxo
salarial. Óbvio que nós não vamos alcançar saída apenas por medidas administrativas. É isso que o deputado Tadeu colocou aqui, de nós termos um ambiente de apoio ao empreendedorismo. Isso é fundamental, mas é preciso que haja por parte do governo a construção de políticas públicas, principalmente na área econômica, que possa favorecer um ambiente de investimento na produção. A gente não pode ter um país onde você tem 300 mil reais, por exemplo, para investir, e se você colocar ele num fundo de renda fixa, você vai ter ao final do ano 45 mil reais de retorno. Então, ou seja, essa competição da especulação com o investimento em algo que é produtivo é bastante complicada. Você ir para o mercado, você ir para um ambiente de disputa, um ambiente de risco, né? E disputando isso com um ambiente de especulação financeira, onde você tem um retorno, pode ser menor, mas muito mais tranquilo. Então, isso não é um ambiente onde se possa falar que está saindo da crise. Então, eu espero que a gente possa ter força, a sociedade civil, né, os movimentos sociais possam ter força suficiente para fazer os governos fazerem uma mudança de rota. Deputado Tadeu Alencar, do ponto de vista da atuação na Câmara Federal, na opinião do senhor, qual a pauta necessária para que esse momento complicado venha a ser superado, que pelo menos 2017 já comece a se tornar um horizonte melhor do que 2016? Eu acho que, como eu disse, a gente precisa resolver a crise política. A crise política passa pelo afastamento do presidente da casa, pela sua cassação, pelo enfrentamento do debate do impeachment, que a gente precisa fazer de modo muito reverencial com a democracia, com toda a discordância que nós temos com a presidente Dilma, e nós estamos na oposição desde 2013. O PSB, quando lançou um projeto presidencial com Eduardo, depois com Marina, ele sabia que o governo que nós tínhamos integrado durante os dois governos Lula e o próprio governo da presidente Dilma já não gerava nem esperança, nem saudade, não gerava uma expectativa positiva, não enfrentava os ajustes econômicos, os ajustes na economia que precisavam ser feitos, e faltava diálogo com o Congresso Nacional, com a sociedade. Esses dois pontos fizeram com que a gente apresentasse ao país um projeto de país, um projeto de nação, porque hoje nós temos aí um projeto de poder apenas em disputa, quando a gente vê que as pessoas foram às ruas exigindo a derrubada da presidente Dilma, sem discutir a necessidade de se ter uma ética na política, de se ter a decência, e por isso nós entendemos que, resolvida a crise política, tem uma agenda Brasil que precisa ser enfrentada e que tem muitos pontos. Quais seriam os principais pontos dessa agenda? Eu vejo, por exemplo, o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é um deles, sem dúvida nenhuma, porque ao longo dos anos nós vimos estados e municípios crescerem suas atribuições, enquanto o bolo tributário que era repartido com os entes subnacionais, estados e municípios, era diminuído. Em 85, 70% da receita da União era distribuída entre estados e municípios. Hoje, apenas 30% desses recursos são distribuídos, no mesmo tempo em que cresceram as atribuições na saúde, na educação, no transporte escolar, na merenda escolar, na saúde, na atenção básica. Então, o Pacto Federativo, sem dúvida nenhuma, é uma das medidas que precisam ser rapidamente discutidas e aprovadas no Congresso Nacional. Uma outra reforma que precisa ser discutida é a reforma tributária. Nós temos um sistema tributário que ele é regressivo, ele grava de modo muito forte a renda do trabalhador e também a produção. E tem um imposto que o ICMS, por exemplo, é igual para todas as camadas da população. Então, nós precisamos simplificar o sistema tributário, ele precisa ser progressivo para fazer com que a capacidade contributiva de cada segmento social se reflita exatamente no sistema tributário. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência. Nós tivemos movimentos importantes, conquistas importantes ao longo de vários governos, mas a inclusão social, ela precisava ter uma porta de saída, colocar alguém no mercado de trabalho, fazer com que aquele agente pudesse, a partir dali, ter uma carteira assinada, um trabalho que pudesse, inclusive, contribuir para essa crise previdenciária que é dramática. Eu penso que essa é uma agenda que, já de saída, já daria uma boa ajuda na resolução da crise econômica. Deputado Edilson Silva, do ponto de vista estadual,
qual é a agenda para 2016, a agenda necessária na sua opinião? Olha, eu acho que nós precisamos perceber que boa parte das soluções, elas não estão aqui no Estado. É necessário que haja aí um arranjo nacional que passa por uma rediscussão sobre a relação dos entes federados, né, essa questão do pacto federativo, mas nós precisamos aqui fazer uma inversão de prioridades, né? Nós vivemos aí no período passado, talvez nisso eu tenha algum nível de divergência com o deputado Tadeu, uma prova cabal de que crescimento econômico apenas não garante uma sustentabilidade no sentido do desenvolvimento social. Né? Eu tenho atuado muito como deputado federal, como deputado estadual e como presidente da Comissão de Direitos Humanos na região de Suape. E nós temos, assim, índices que são bastante constrangedores, indicadores sociais. Então, eu acho que precisa haver um repensar dessa política de crescimento econômico, tendo o desenvolvimento social como um subproduto natural disso. É preciso que a gente perceba que é preciso fazer investimento real no bem-estar das pessoas. É preciso fazer investimento real em desenvolvimento social. Né? Nós tivemos aí, obviamente, tentativas bastante importantes, mas que hoje nós temos que fazer um balanço. O balanço é preocupante. O balanço do Pacto pela Vida é bastante preocupante. Os números de homicídios no Estado estão recrudescendo. O que é que deu errado? Então, nós temos que repensar o Pacto pela Vida. Eu sou um entusiasta do Pacto pela Vida enquanto intenção, enquanto concepção. Mas o que deu errado? Então, o governo do Estado precisa chamar urgentemente uma rediscussão a respeito disso para que a gente resgate a ideia original do pacto. Na área da saúde, a mesma coisa, ou seja, não adianta a gente construir uma série de UPAs se elas estão ficando ocas e sem recurso para garantir o custeio, que é o que está acontecendo hoje. Na área da educação, idem, né? O modelo de escolas integrais de referência já mostrou que bateu no teto. Deputados, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente gostaria de agradecer ao deputado Tadeu Alencar, deputado federal pelo PSB, Obrigado também. deputado Edilson Silva, deputado pelo PSOL. E a gente espera que esse nosso bate-papo tenha ajudado você a esclarecer algumas das suas dúvidas sobre o que aconteceu em 2015 e a, quem sabe, se tornar um pouco mais otimista ou esperançoso em relação a 2016. O Pensando Alto fica por aqui. Até a próxima.